vocês já irem pegando o espírito da importância da mãe. Aquelas duas letrinhas hebraicas lá em cima escreve o nome da mãe. Pode ver que é a mesma letra, né? Que escreve o nome do pai. E do lado não é o bet de casa. Força da casa é o pai. Aquela letrinha representa uma onda, tá? Uma onda. Por isso que do lado tem aquela figurinha, parece M, mas está fazendo menção ao movimento das águas, tá? Fazendo menção ao movimento das águas. Mãe, Maim, também vai escrever céu. E nós vamos ter um entendimento profundo por que da palavra mãe também se escreve céu e se escreve roupa. Você vai entender todo um contexto da essência materna. Ali tem uma figurinha de um bebê sendo gerado, e ele está sendo gerado dentro de uma bolsa do que mesmo? Quem falou? Bolsa de água. E todos nós fomos gerados, né? E uma bolsa de água. Aqui do ladinho tem já o bebê um pouquinho mais desenvolvido, e ele continua dentro, né, dessa bolsa de água. Então a gente vai entender tudo isso e aonde que a mãe, a mulher, ela desempenha o papel dela. Então eu quero começar falando para vocês que a mãe, ela também tem uma importância biológica na vida do filho. Por quê? Porque é ela que gera o filho. E é algo tão profundo que até o Filho de Deus, Jesus, precisou de uma mãe para vir ao mundo. Tá? Então olha a importância da mãe. Sem a mãe, sem ela, um filho não nasce. Então uma mãe, ela é considerada pelo céu um portal da vida e vinda para este mundo. Pegou no espírito? Então a mãe, queridos, a mãe, ela foi configurada na esfera de gerar filhos. A mãe foi configurada na esfera de gerar filhos, tá? Mas ela também foi configurada na esfera de cuidar do ambiente interno. Quando eu falo cuidar do ambiente interno, tá? Eu não quero que você tenha na mente, limite a tua mente a entender que a mulher é aquela que tem a função apenas de lavar, passar e cozinhar. Certo? Quando nós falamos de ambiente interno aqui, nós estamos falando que a mãe, ela foi configurada na esfera, certo? De criar aquela ambiência espiritual e emocional dentro de casa. Então o pai, ele é a força da casa, mas o ambiente interno é responsabilidade da mãe. O ambiente, a atmosfera espiritual e emocional é uma missão, é uma responsabilidade da mãe. Pegou no espírito? É por isso que lá no Salmo 128 diz: a tua esposa no interior da tua casa, ela vai, né, florescer como uma videira frutífera, ela vai desenvolver como uma videira frutífera. Então o papel interno, não somente de limpar, passar e cozinhar, porque eu também não vejo nenhum problema do homem ajudar a esposa nessa tarefa, mas a principal missão que eu estou citando aqui, tá, é que ela é responsável de criar a ambiência espiritual e a ambiência emocional. Está pegando no espírito, sim ou não? Então esta é a capacidade, e é a responsabilidade de toda a mãe, de toda a mulher. Elas foram configuradas nessa esfera. Então, queridos, uma mãe configurada, quando uma mãe ela está funcionando na esfera que ela foi configurada, então ela vai conseguir alinhar o marido com Deus, tá? Ela vai conseguir alinhar o marido dela com Deus. Por quê? Porque você já vai entender que ela tem essa missão, essa capacidade, essa essência de fazer uma ligação, de fazer uma conexão, de fazer uma junção. Ela tem esse poder.
Então, quando ela está alinhada, quando ela está fluindo no propósito, na esfera que ela foi configurada, ela vai conseguir, sim, ela vai conseguir alinhar o marido dela com Deus. É por isso que diz a Bíblia em Coríntios que a mulher, ela santifica o marido. Diz em Provérbios que a mulher sábia, ela consegue edificar a casa. E esse edificar não é levantar as paredes, certo? Isso ali é o trabalho do pedreiro. Mas está fazendo menção do que ela tem poder, do que ela tem capacidade de gerar dentro de casa. Amém? Então eu vou repetir aqui. E o bom seria repetir 7 vezes, não vou fazer isso, mas tem que ficar claro que a mulher foi configurada para agir dentro de casa. Eu não estou falando que ela não pode ir para fora, eu já chego lá. Mas quando ela está configurada e funcionando, tá, na esfera a qual ela foi configurada, ela vai conseguir alinhar o marido dela com Deus. Ela vai conseguir alinhar o marido dela consigo mesma. É por isso que lá no livro de Cânticos dos Cânticos está escrito: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. O que a mulher tem capacidade e condição de fazer? Ela consegue fazer o marido sentir, tá? Sentir ou ter o senso de pertencimento. Muitos maridos já não se sentem mais, não tem mais esse senso de pertencimento da esposa, da família, do lar que é dele. E quando isso acontece, o casal vai perdendo a conexão. Os problemas sentimentais, eles começam aqui. Quando o marido, ele começa a se sentir desconectado da sua esposa, da sua mulher. E a mulher, ela tem essa capacidade de fazer esta conexão. Amém? E quando a mãe, ela está configurada, quando ela está funcionando nessa esfera, ela consegue alinhar também o marido com os filhos, que é uma das principais missões que a mãe tem. Hoje, nós vemos, por exemplo, um casal separando e a mãe colocando os filhos contra o pai. E o que tem de mãe que coloca os filhos contra o pai hoje, meu Deus do céu. E uma das funções que tem a mãe configurada é também conseguir alinhar o marido com os filhos, é criar uma conexão dos filhos com o pai. Por isso a mãe tem que aprender. Quando um filho vem falar mal do pai, a mãe precisa ficar do lado do marido. Que é isso, pastor? Mesmo que o marido esteja errado e o filho certo, bom, aí você tem que buscar em Deus a sabedoria que Ele dá a todo mundo que pede para lidar com a situação, porque biblicamente falando, você não pode ficar contra o teu esposo. Eu não estou falando que você também tenha que aprovar os erros dele, mas hoje não vai muito para que um filho queixe do pai, e o pai só está querendo colocar ordem na casa, e o filho vem e queixa para a mãe, e a mãe faz um complô junto com o filho contra o pai. E aí esta casa, ela começa a caminhar ladeira abaixo. Aí eu volto a trazer o entendimento de 2 semanas atrás. Biblicamente falando, é o pai, a mãe e depois o filho. Hoje está tudo desconfigurado, os filhos vêm primeiro que o marido, primeiro que a esposa. Aí eu fiz uma pergunta aquela vez, lembra até que o irmão Mariane respondeu ali para mim? Eu perguntei assim: o que é mais importante, a maçã ou a árvore que gerou a maçã? O que é mais importante, um fruto ou a árvore que gerou o fruto? É a árvore que gerou o fruto. E o filho, ele é um fruto. O filho daqui a pouquinho vai embora. E o casal que começou tem que terminar junto. E hoje o mundo ensina, né, a dar valor mais para o filho. Eu não estou falando que não deve amá-lo. Eu não estou falando que deve deixá-lo, rejeitá-lo. Eu estou falando de uma ordem hierárquica. É isso que eu estou falando. Existe uma ordem de importância bíblica e ela não pode ser desprezada, ela não pode ser alterada. Glória a Deus. Amém? Então a mulher, queridos, a mãe, ela carrega essa essência poderosa sim, para operar no lar. Ela tem essa capacidade e ela é dada por Deus.
Por que é que você acha, mulher, que Deus te deu, digamos assim, um sexto sentido, que é o dom da intuição? A intuição não é uma coisa maligna, a intuição é uma coisa benigna, é uma coisa dada por Deus. Pode ver, nós homens, às vezes achamos que as mulheres estão nos amaldiçoando, né? Quando ela fala assim, não faz isso, daí a gente vai lá e faz, dá tudo errado, aí a gente fala, tá vendo, mulher, você jogou uma praga. Não, ela não jogou uma praga, é que ela viu mais do que nós homens podemos ver. Eu não vou lembrar o número exato agora, mas eu sei que a mulher tem muito mais neurônios do que o homem. Digamos que o homem tenha 100 milhões de neurônios, a mulher tem 140 milhões de neurônios. Não sei se a Juliana lembra certinho, não? Então Deus permitiu que ela tenha um dom a mais. Inclusive, a mulher na Bíblia é Ézer. Ézer é uma ajuda que vem do próprio Deus. Por isso que uma mulher tem o poder de levantar e tem o poder de derrubar um homem. Pegou? Amém? Então, queridos, deu para entender até aqui? A mulher, ela tem essa capacidade, ela tem esse dom, ela tem este poder. Glória a Deus. Então eu vou passar aqui mais um slide para que vocês entendam um pouquinho melhor agora por que que a mãe, por que que a mulher, ela tem esta capacidade. Já que estamos falando de água, deixa eu tomar um pouquinho de água. Agora eu quero mostrar para vocês algo interessante. Por que, pastor, que a mulher tem essa capacidade? Meu lar é tão difícil, meu marido é tão difícil, meus filhos estão tão difíceis de lidar. Bom, isso não altera, não anula a capacidade que Deus te deu. Amém? Amém? E de onde que vem essa essência? Bom, lá em cima, a letrinha men. Lembra que eu expliquei que a palavra men escreve mispahá, que é família? Lembra? Que é a letrinha das águas, porque a família é um útero que gera, que cria. Pois bem, aquela que vai ter a responsabilidade de criar uma atmosfera emocional e espiritual sadia, ela carrega a essência de men, da mesma palavrinha, men, da mesma letrinha, perdão, men, se escreve mãe. Men é aquele Mzinho que você está vendo lá, tá? Deixa eu mostrar para você aqui. Aí foi evoluindo, né? Começou com um Mzinho, que representa o movimento das águas, certo? Aí foi evoluindo para aqueles dois ali embaixo. Uma onda, parece uma onda fechando, e agora evoluiu para esse quadradinho fechado ali, que representa uma onda. Então, olha que coisa interessante. Men representa água, aquilo que move ou flui. E a mãe tem esse poder de mover, a mãe tem esse poder de fluir dentro de casa. Glória a Deus. Então, da onde que sai essa ideia? Bom, tá vendo esse caldo grosso aqui na panela? Dá até para ver uns ossinhos ali do lado, né? Então, eu peguei essa imagem para você ver de onde é que vem essa ideia. Quando os hebreus, eles matavam um animal, e eles comiam a carne, eles pegavam o couro, eles colocavam o couro em água quente, aí a água quente derretia o couro, e aquele couro virava uma cola, certo? Só que eles não conheciam a palavra cola, eles não conheciam. Então, eles chamavam água forte, eles chamavam água que junta. Então, o que que nós vamos aprender aqui, queridos? Preste atenção, por favor, dê atenção aqui. O que que nós vamos entender? Nós vamos entender que a mãe é essa água forte. A mãe é essa água que junta. A mãe é essa água que move, que flui dentro de casa, que flui na vida do marido, que flui na vida dos filhos, tá? Então a mãe, ela tem essa função de juntar. A mãe tem a função de juntar. Mãe tem essa missão de fazer o intercâmbio entre pai e filho. Pode ver, quando tem uma desavença, quando tem uma contenda, quando tem uma desunião dentro de casa entre o pai e filho, é a mãe que tem essa capacidade de fazer esse intercâmbio, essa reconciliação, de reconectar. O mundo vem trabalhando, queridos, justamente para desconectar o coração dos filhos e dos pais.
justamente para que os filhos fiquem vulneráveis nessa vida, neste mundo que caminha para a perdição. Então é aqui que entra a missão da água forte, da água que junta, daquela que cola. Amém? Então a mãe tem a função de unir. Inclusive é por isso que ela protege mais. Você quer ver uma coisa? Entre o pai e a mãe, quem é que mais protege os filhos? Quem é? A mãe. É a mãe. Queridos, eu vou falar algo aqui para você entender, tá? Só para você entender. O marido pode não valer nada, mas a mulher sempre está do lado dele. É assim ou não é? Não estou dizendo que alguém não vale, né, gente? Eu não estou falando isso. Eu estou falando que fato pode acontecer, né? Pode acontecer. A maior prova que nós temos aí é de mulheres que são espancadas, são agredidas, e quando vão prender o marido, ela fala: não, deixa ele vai mudar, olho roxo, ele vai mudar, né? Porque ela acredita na mudança. Então é nesse aspecto que eu estou comentando com vocês. Por quê? Porque ela tem esse poder, ela tem essa capacidade. Pegou no teu espírito? Sim ou não? Então, queridos, uma outra coisa que nós vamos aprender sobre a mãe. A mãe é a força que une. O pai é a força da casa. A mãe é a força que une. Pegou? Mãe, ela é a força que move. Ela move o quê? Aquela atmosfera pesada de briga, de contenda que pode parar com isso. Não quero mais isso. Se ela é cristã, ela vai orar. Senhor, entra nessa casa, leva embora esse espírito de briga, essa contenda. Jesus não aceita essa discórdia aqui em casa, não. Eu quero um tempo de bênção, eu quero um tempo de paz, eu quero a alegria do Espírito Santo na minha casa. E aquela oração move, né? Move, leva embora o que não presta e traz o que é bom. Já notou que é assim? Então a mãe, ela carrega o significado do número 7. A mãe carrega o significado do número 7. Por quê? Porque dentro da mulher existe a dádiva divina, que é a dádiva de gerar o filho. Estão tentando aí fazer com que os homens possam gerar, né? Não vão conseguir. Está no YouTube, está gravando. E vou mandar um recado: se alguém quiser me processar, primeiro prove com a ciência que o homem ele pode gerar. Daí, se o homem conseguir gerar, você pode me processar. E aí, um beijo para você que tenta derrubar o canal aí, né? Quando a gente comenta as coisas aqui. Fizeram isso a primeira vez, né? Derrubaram o vídeo, perdão, não o canal, desculpa, me precipitei aqui. Mas então assim, é só a mulher que tem o dom de gerar. Então a mulher, ela carrega o significado do número 7, porque ela tem esse dom, ela tem essa dádiva divina, que é a dádiva de gerar um filho. Amém? Então vamos passar o próximo slide aqui, para vocês entenderem. Pronto. Então assim, queridos, a letra men, que parece ondinhas, por isso eu coloquei um fundo, né? Ali um fundo com água. E pode ver que aquela movimentação da água lembra muito a letrinha, né? M. Então a letra men, que é a letra das águas, é essa letra que escreve o nome da mãe. Agora olha que coisa interessante, queridos. Olha que coisa interessante. Tudo que tem vida passa pela água. Quantas mães têm o poder de dar a vida biológica e de dar uma vida emocional para o filho? As palavras da mãe motivam um filho, geram vida emocional nele, como o marido. Às vezes o marido está entregue, o marido está decepcionado, o marido está pensando que não deve, enfim, pensando em desistir do trabalho, das coisas da vida, e a mulher conversa com ele 3, 4, 5 minutos e a mulher consegue, né, gerar vida dentro daquele homem, esperança, ânimo, alento, encorajamento. Por isso que a mulher tem o poder de validar o marido, mais do que o homem de validar a mulher, embora os dois devem se validar. Mas tudo que tem vida passa pela água, por isso que mãe vem de men, mãe vem de men. Agora quer ver? Quando a gente nasce, todo mundo aqui nasceu
ao romper as águas daquela bolsa, né, de água. Quantos casos aí da mulher grávida, estourou a bolsa, enche de água o chão, levam para o hospital, nasce a criança. Nós nascemos quando se rompe as águas. Aí você vem para a igreja, para você nascer de novo e agora para Deus, né? A mãe, a igreja é a mãe, Deus é pai, a igreja é mãe. Então, para você nascer de novo dessa mãe, você tem que passar pelas águas. E aí pergunto mais uma vez para você, aonde que se forma o bebê? Numa bolsa de água. Então olha só que coisa interessante, a mãe é aquela que une, a mãe é aquela que cola, a mãe é aquela que liga. Então, queridos, men, a letra das águas, men, mãe, mãe, não é baiano chamando mãe, mãinha, não. Men, man, mãe. Com mãe se escreve céus. Se você não sabe no hebraico, shemaim, céu, vem da letrinha men, de mãe. E o que isso tem a ver? É que as mães fazem parte do céu aqui na terra. Por isso que ela é importante. Por isso que ela recebeu a missão de operar dentro de casa. Porque ela tem um propósito, ela tem um dom divino. Amém? É por isso que a presença de uma mãe faz a diferença, a falta de uma mãe também muita diferença. Pegou? Só que com mãe, se escreve também pele e se escreve roupa de inverno, não é qualquer roupa. Mãe escreve roupa de inverno. Por quê? Quem é que aquece nos momentos mais difíceis? Fala para mim. Hein, homem, no dia que você estava pensando um monte de coisa, no dia que você estava pensando em desistir da vida, no dia que você estava pensando em desistir de tudo, quem foi que te aqueceu como uma roupa de inverno? Vocês filhos que estão aqui ouvindo, embora todos somos filhos, né? Não tem nenhum Adão aqui. Mas naqueles momentos mais difíceis da nossa vida, lá quando criança, um coleguinha mais forte batia na gente, né? Fazia o que se chama hoje de bullying, né? Para quem é que você reclamava? Quem é que te acolhia? Quem é que te dava um amor em palavras, em gesto? Quem é que ia lá e conversava com a professora? Eu não quero mais que bata no meu filho, que pega o lanche do meu filho. Quem é que ia lá e comprava briga? Quem era? É algo divino. Não tem como não emocionar, né, gente? Então é as mães, é a mulher, que é amiga, companheira. Então assim, queridos, olha que coisa interessante. É por isso que quando se fala da mãe, se usa essa letra men, porque ela carrega uma identidade, ela carrega um propósito, ela carrega uma missão, ela tem uma essência que é única. Glória a Deus. Entende por que o maligno tenta tumultuar as coisas dentro de casa? Para que a mãe venha funcionar fora desse propósito que ela tem, que é tão lindo, que é tão bíblico, que é tão divino, que é tão louvável. Glória a Deus. Aí nós vemos isso, né? Nós vemos isso no próximo slide aqui. Deixa eu passar para vocês.
A gente vê esse propósito em pleno desenvolvimento no Provérbios 31, versículo 27. A gente vê esse propósito em pleno funcionamento. Então, mãe é aquela que une. Mãe é a agente da unidade. E daí a gente entende outra coisa interessante aqui. Você já notou que enquanto a mãe vive, a família está unida? Já notou? Morreu a mãe, parece que tudo perdeu o sentido. Parece que vai um para um lado, outro para o outro, né? Há casos de uma mãe perder o marido, ficar viúva, e ela conseguir governar uma casa com 20 filhos. E às vezes um pai com 2 filhos não consegue cuidar deles. Para você ver a importância e o propósito e a essência e a missão que carrega uma mãe. Então a mãe é aquela que une, é agente da unidade. E aí tem mais uma revelação. No ventre de Maria, no ventre da mulher Maria, foi gerado aquele que vai unir a humanidade a Deus. Amém? Olha quanta coisa interessante a gente aprende, queridos, entendendo a função, o papel, a configuração da mãe. Tem outra informação linda, maravilhosa. Quando se fazia as tendas, antigamente, né? Nos tempos bíblicos se morava em tendas, então eles usavam a cola, aquela cola que eu mostrei para vocês, comiam o boi, ferviam o couro, pegavam aquela água forte, aquela água que une, né? E juntavam as peles, e juntavam as tendas. E isso também aponta para uma missão da mãe. É a mãe que ajuda na demanda emocional e espiritual da casa. Olha quanta coisa só não caiu porque a mulher, a mãe, a esposa é que tomou a frente. Eu reconheço que aqui em Videira eu não desisti por causa da minha esposa. E reconheço que sem ela eu não consigo levar o ministério adiante. Porque existem lugares difíceis que eu já trabalhei, esses 20 e tantos anos de caminhada, e existe Videira, que é ultra mega power, ultra mega power e extra difícil. E se você não tem alguém para unir, para ajudar na demanda emocional e espiritual, você vai sucumbir. Então nós homens precisamos reconhecer o papel das nossas esposas e os filhos da mulher como mãe. Amém? Pegou isso no teu espírito? Então assim, queridos, a mãe atarefada, cuidando das demandas da casa, ela é elogiada em Provérbios 31. Agora é claro, ela não está sendo elogiada pela quantidade de tarefas, né, gente? Mas sim pela capacidade que a mulher tem de unir, de juntar, de cuidar de tudo sem perder o foco. Então, a mulher, ela foi configurada com esse propósito, unir, com o propósito de juntar. Ela foi configurada nesse propósito, unir, juntar e influenciar positivamente. Glória a Deus. Agora, se a mulher ela não está configurada, queridos, então daí a mulher passa a manipular. Daí nós temos um problema quando a mulher manipula, porque ela tem essa capacidade de reverter situações, de mover ambientes, de unir e ligar, de reconciliar. Se usa para o bem, beleza, mas se usar para o mal, então quem estiver debaixo dessa influência vai pagar um preço altíssimo. Por que eu digo isso? Configurada, ela junta e une. Ela ajuda na demanda emocional e espiritual. Desconfigurada, queridos, então ela passa a manipular. E pior que acaba conseguindo. Por quê? Porque quando foi feita a mulher, colocou-se essa essência do man dentro dela, tá? Então ela tem esse poder, essa capacidade, sim. Quer ver uma coisa?
Agora eu preciso falar aqui abertamente com vocês algumas coisas um pouquinho mais sérias, né? Você já notou que a greve de sexo nunca começa pelo homem? Você já notou que a greve de sexo nunca começa pelo homem? Você já notou que quando a mulher ela faz a greve de sexo, ela consegue ir até onde ela quer e o que ela deseja alcançar? Aí o homem até fala assim: tá me dando um gelo, né? Então tá bom, quando você me procurar, eu também vou te dar o troco. O homem pode até pensar isso, mas a hora que ela olha e faz assim, vem neném, ele vai na hora e esquece tudo. Então ela tem essa ela tem essa capacidade, ela tem esse dom, né? Então, queridos, a mulher, o que eu quero falar para você é que com esse dom, com esse poder, com essa responsabilidade, tá? Ela tem o poder de levantar o marido, de levantar os filhos, de levantar a casa dela. Vamos falar do marido agora um pouquinho, né? A mulher, ela consegue, com esse dom que ela tem, unir, juntar, mover o homem com a validação. Já que ela une, ela tem esse poder de unir, de juntar. Então olha só que interessante a gente aprende aqui. Quando ela valida o homem dela, quando ela valida o marido dela, ela está juntando ele a ela. Por quê? Porque ela tem esse poder, ela carrega o poder de convencimento, ela carrega o poder de moldar, de alinhar as pessoas, principalmente no ambiente dela. Amém? O que é validação, pastor? É você elogiar com sinceridade aquilo que ele faz de bem, de bom para você. Eu vejo algumas mulheres cobrando muita coisa dos homens, e o homem corresponde. Quer ver um exemplo que eu lembro? Ele corresponde provendo. E eu já vi mulheres falando assim: não faz mais do que obrigação dele de colocar comida dentro de casa. Ele é homem para isso. Sim, ele é homem para isso, e ele é a força da tenda para isso, e ele foi configurado para prover. Mas custa falar: muito obrigado, meu amor, Deus te abençoe, você é um bom marido, você é aquele que, nossa, se não fosse você, essa casa, né, ela não seria o que é. O homem, ele não precisa às vezes ganhar um carro de presente da mulher, ele não precisa ganhar uma roupa da mulher. Se tiver para ele sexo e boas palavras, está de bom tamanho. Me diga que eu estou errado. Entende? E é claro que tem um momento para tudo. O sexo tem o seu momento apropriado, mas as palavras não têm momento, podem ser ditas a toda hora. Poxa, meu marido, que Deus te abençoe. Nossa, está bonito hoje. Tomou banho. Ai, tá cheiroso, né? Então a mulher tem esse poder, ela tem essa capacidade. Mas se ela não usar para o bem, ela vai usar para o mal. Você não presta, você não vale nada, porque se fosse outra pessoa na minha vida, eu estaria muito melhor. Então pronto, essas palavras vai realmente matar, vai castrar ele, vai anular ele, vai iniciar depressão nele. Pegou no teu espírito, sim ou não? Estão entendendo até aqui? Então assim, queridos, quando a mãe, ela não está configurada nessa esfera bíblica, então ela vai contribuir sim para que o lar dela seja disfuncional e desconectado. Como assim? Ela não vai estar mais conectada no marido, os filhos não estarão mais conectados no pai, aquele lar não estará conectado a Deus, sabe? Há uma desconexão de coração, porque ela não está fluindo, ela não está cumprindo o papel dela. Repito, por isso no Salmo 128 diz que a mulher deve fluir, ela deve mover como água o interior da casa. Tua esposa, no interior da tua casa, ela será como a videira frutífera, e a videira frutífera aqui é símbolo de sucesso e de alegria, tá? Por quê? Porque é da videira que vem a uva, e é da uva que vem o vinho, não é o suco, o vinho, a Bíblia fala o vinho. A Bíblia fala vinho. Por quê? Porque o vinho, ele é símbolo de alegria.
Em outras palavras, a tua mulher vai só te dar alegria, ela tem que mover. Nossa, que ambiente gostoso, mulher, graças a você que está aqui o dia inteiro em casa. Eu estou fora trabalhando, mas você organizou a casa, você preparou a comida, você deixou a roupa limpa, você conversou com os filhos, vocês oraram aqui em casa hoje. Que ambiente gostoso, maravilhoso. Quando vão para o quarto, ela está em paz, ela está de bem, enfim. Então é aquele ambiente que vai gerar alegria. Esse é o propósito da mulher. Por isso que ela é considerada a videira frutífera, não é a videira estéril, frutífera, que gera uma conexão, que gera alegria. O filho falou alto com o pai, ela não vai tomar o partido. Respeita o teu pai. Teu pai não falou? Obedece o teu pai. Mas a mãe está contra mim também. Não estou contra você, nem o teu pai, eu estou pelo certo, mas eu apoio o teu pai, porque ele é a força da tenda, e a mulher, ela é aquela que vai ajudar a organizar o ambiente interno. Mas daí, às vezes o filho, né, as asinhas estão crescendo, fica contra o pai, a mãe apoia o filho, aí fica o pai para um canto, mãe e filho para o lado, né? E convém para o filho ficar do lado da mãe agora, porque a mãe é a protegedora, a mãe tem essa capacidade, mas só porque lhe convém, né? Então a gente tem que aprender que na Bíblia funciona bem diferente. É igual em Provérbios 31, diz que a mulher que tem sabedoria, ela edifica a casa, ou seja, ela é dedicada a esse propósito que Deus deu para ela. Pegou no teu espírito? Então assim, queridos, poucas mulheres estão conseguindo cumprir esse propósito dentro de casa. A grande verdade é que a mulher tem conseguido se dar melhor fora de casa do que dentro. Então, pastor, a mulher não pode trabalhar, então a mulher não pode ter uma vida também secular parecida com a do marido? Eu não disse isso. Eu estou dizendo que a mulher pode viver a modernidade mantendo os princípios que são bíblicos antigos. Ou seja, ela pode atuar lá fora sim para ajudar o seu esposo sem nenhum problema, mas desde que ela não deixe de cumprir o propósito que Deus estabeleceu para ela dentro de casa. Pegou no espírito? Ah, mas é muita coisa para mim. Não, não é não. A mulher, ela tem um poder muito maior do que o do homem. Ela consegue fazer muito mais coisas do que o homem. Ela tem esse dom, ela tem essa capacidade, ela tem essa força. Então é possível sim que a mulher cumpra o seu propósito. Agora você quer ver? Eu acho que vocês já assistiram alguns filmes, né, que eu vou citar aqui. Tem aquele filme do Diabo Veste Prada. Alguém já assistiu? Já assistiram? Diabo Veste Prada. A Miranda é uma mulher bem sucedida financeiramente, mas ela não tem vida familiar, ela não tem vida sentimental, ela não tem uma estrutura emocional sadia e um comportamento masculinizado. É igual aos filmes da Sandra, eu não sei se é Sandra Bullock, como é que é? Como? Bullock. Achei que estava com soluço. Bullock. Essa aí mesmo, né? Essa Sandra Bullock, ele que falou. Você pode ver, já assistiu os filmes dela? Você notou que na maioria dos filmes dessa mulher aqui, ela é bem sucedida financeiramente, mas ela não tem vida em família, não tem vida sentimental e é fragilizada em áreas específicas porque vive de maneira independente ao propósito que Deus deu? É interessante que não é de hoje que os filmes vêm tentando influenciar nossa mente. Os desenhos vêm tentando influenciar nossa mente. Os desenhos dos Simpsons. O pai é um bobão, a mãe uma careta ultrapassada, o filho um sem vergonha de primeiro mundo, um bebezinho que nunca cresce, portanto eternamente infantilizado, e a mais madura da casa é a Lisa, que segundo a psicologia, quando você obriga uma criança a crescer precocemente, ela cresce sequelada. E nós estamos pegando esses modelos aí, trazendo para as nossas vidas. Então, queridos, para a gente ir para a parte final e a gente encerrar por hoje, né? A mãe, ela tem esse poder de persuasão, de juntar, de unir, de apoiar, e deve ser usado para o bem. Como
Como é que você tem usado, mãe, o seu poder? Você usa esse poder para unir o seu marido a si? Ou você usa esse poder para puni-lo com o sexo? Não vai ter. Não? E é uma covardia de alto nível, perdoe minha sinceridade, punir o homem com o sexo. Quer deixar um homem nervoso, estressado, angustiado, pensando besteira? É puni-lo com o sexo. Não puna homem com o sexo. Agora, é claro que isso aqui é um assunto que eu preciso aprofundar, eu preciso de mais tempo, então eu vou pegar ele e vou deixar aqui, de ladinho, para uma outra ocasião. Amém? Isso aqui fica para uma outra hora. Até porque tem criança aí, eu não posso falar abertamente. Está aí o Nene aí, que eu não quero falar perto do Nene, né? Então, queridos, queridas, aliás, né? Usem esse poder para o bem. Usem esse poder para o propósito que Deus te configurou a fazê-lo. Glória a Deus. Porque na Bíblia a gente vê mãe usando esse poder para abençoar filhos. E a gente vê mães usando esse poder para atrapalhar a família. Eu vou dar alguns exemplos aqui de mães que usaram esse poder, tá? Para fazer o bem. Por exemplo, eu só vou citar aqui os versículos, vocês anotem para vocês lerem depois em casa. Porque eu ainda tenho um casamento para apresentar aqui depois. Amém? Então em João capítulo 2, versículo 5, a gente vê a mãe de Jesus. João 2:5. A gente vê a mãe de Jesus validando ele. Tem uma festa, acaba o vinho, né? E aí ela vai falar com Jesus e começa aquela conversa. Tá, vamos pedir aqui para trazer os ingredientes aqui, que eu vou transformar o ingrediente água em vinho, né? E aí a Maria chega para aqueles homens que estavam ali à disposição de Jesus e fala assim, façam tudo que ele mandar. Façam tudo que ele mandar. Olha só, a mãe já sabia o propósito do filho. A mãe já sabia a capacidade do filho. A mãe validou. A mãe validou. Façam tudo que ele mandar. Amém? Façam tudo que ele mandar. Inclusive, né, nós amamos os nossos irmãos católicos de coração. Mas essa parte aqui tem que ficar bem clara para eles. Nós amamos Maria, nós consideramos Maria, e vocês devem amar Maria, vocês devem respeitar Maria, porque ela foi uma mulher, a Bíblia mostra que ela foi bem-aventurada. O anjo fala, bem-aventurada és tu entre as mulheres, porque é por meio dela que vem o Filho de Deus. Mas nós não adoramos ela, né? Nós não adoramos ela, até porque aqui não foi Jesus que disse, façam tudo que a minha mãe mandar. É a mãe Maria que falou, façam tudo que o meu filho mandar. Amém? Então quando perguntar para vocês, você tem que falar isso para o católico. Nós amamos Maria sim, nós admiramos ela, queremos vê-la lá na glória quando a gente subir. Eu quero ver ela por lá, dar um abraço, dizer muito obrigado para ela, né? Mas não dá o mérito da adoração. E ela aqui fala, façam tudo que o meu filho mandar. Ela validou o filho. E essa palavra aqui, gente, foi poderosa. Todos nós aqui temos ou tivemos mães, e quando uma mãe fala algo para nós, gente do céu, cria uma atmosfera maravilhosa na vida da gente, uma palavra motivadora, acolhedora, impulsionadora, sim ou não? Quer ver? Anota aí, Mateus 20:20. Mateus 20:20. Em Mateus 20:20, a mãe dos filhos de Zebedeu, tá? Ela chega para Jesus e fala assim, Jesus, permita que na tua glória meus filhos sentem um à tua direita e um à tua esquerda. A mãe foi até Jesus pedindo que Jesus promovesse os filhos dela. E não é assim que acontece? Aonde que uma mãe vai por nós? Audaciosa, né? Aí Jesus falou, olha, não sei,
não sei se eles estão prontos. Aí eles, não, nós estamos. Então tá, pronto para passar as lutas, o processo para chegar lá. Tudo bem, agora se vão ou não, aí cabe a Deus. Mas ela foi audaciosa. De certa forma motivou, incentivou os filhos a se comprometer mais. Então aqui uma mãe tentando promover, unindo, ligando, juntando os filhos a Cristo. Anote aí, por favor, Marcos 7:24. Marcos 7:24 fala daquela mãe Ciro-fenícia que se humilha aos pés de Jesus para curar a filha dela. Ela chega e fala: Senhor, a minha filhinha está horrivelmente endemoniada. Mãe sabe o problema do filho, mãe sabe o que o filho tem, né? Eu tiro por mim, eu passo muito tempo sem ir lá em casa, mas quando eu chego lá, a minha mãe só me olha, ela já sabe se eu estou bem, se eu estou mal, se eu estou alegre, se eu estou feliz. É ou não é? É assim. Eu lembro que eu saí de casa com 13 anos para fazer a obra em um antigo ministério, e ali meu Deus, chegava com fome, cansado, com frio, com sede, ela só me olhava, não precisava falar nada. Como chegava também às vezes feliz, né? Quando encontrei a Andressa, aí falou, tá namorando? Eu falei, como é que sabe? Parece que adivinha. Eu até fiquei com o pé atrás, alguém fez fuxico, mas não era a época do Zap ainda, né? Mas você vê que mãe tem esse talento, esse sexto sentido. É ou não é? Não adianta, queridos. É interessante isso. Então essa mãe conhecia o problema da filha, se humilhou e curou a filha dela. Amém? E Jesus falou: olha, grande é a tua fé, mulher. Isso aí mesmo. Isso é uma baita de uma mãe. Que mãe, hein? Tu é. Agora quer ver? Agora quer ver exemplos de mães que usaram esse poder por mal? Quer ver? Anote aí, por favor, para depois você fazer como lição de casa. Marcos 6:22. Marcos 6:22 vai falar sobre Herodias. Herodias manipulou a própria filha, tá? Só para matar João Batista. A mãe manipulou uma filha por questões pessoais. Roubou a oportunidade da filha, porque quando Salomé dança, né, para o rei, ele fala assim: ó, gostei da tua dança, tu pode pedir até metade do meu reino que eu vou te dar. Queridos, qual é o pai, qual é a mãe que não quer os seus filhos bem-sucedidos na vida financeira, amparados economicamente, com oportunidades, né, que dê a chance deles viverem o resto de suas vidas seguros economicamente? Todo mundo quer, sim ou não, né? Então olha só, queridos, essa mãe aqui impediu a filha de ser agraciada com metade de um reino, só porque ela tinha uma questão pessoal com João Batista. Então ela falou assim: quando o rei pedir, o que você quer de presente por essa dança que me agradou, né? Ele mesmo falou: ó, se você pedir metade do meu reino, é teu. Imagine, digamos que um reino valesse 100 milhões de reais, ela ia ganhar 50 milhões para ela. Você vê que a mãe fez ela abrir mão de pedir recurso financeiro para pedir a cabeça do João Batista. Então, quando uma mãe ela não funciona nessa esfera bíblica, nessa esfera de juntar, de unir, de apoiar, ela trabalha para manipular e acaba inclusive comprometendo a vida dos filhos. Por que nós temos hoje muitos filhos emocionalmente, né, prejudicados, comprometidos? Por conta disso, a manipulação. O que tem de mãe que manipula um filho, fazendo o filho ficar contra a esposa dele? O que tem de mulher que faz esse tipo de chantagem com o próprio filho, com a filha? Queridos, não está escrito. Nós temos também um exemplo lindo em Gênesis 27, versículo 5 em diante, de uma mãe, a Rebeca, que ensinou o filho a mentir. A mãe, ela tem que conectar o coração dos filhos a Deus. Com essa atitude ela desconectou. Então olha que coisa interessante, a mãe ensinando o filho a mentir para o pai. Só para vocês entenderem rapidinho, né?
A mãe estava atrás da porta escutando. O pai estava velho, já não enxergava muito bem. E conhecia o filho só pelo contato aqui, ó. O filho era peludo. Aí a mãe estava atrás da porta. Ó, essa é para algumas mães aí. Ó, pega o negócio aí. Mãe que ensina coisa errada, ensina o filho a mentir, esconder coisa do pai. Tá? Pega o espírito. Ela estava atrás da porta escutando. E ele falou assim: ô filho, vai lá e pega um bicho, faz um guisado para o teu pai, uma sopa. Quando você chegar aqui eu vou te abençoar. E a mãe, ó, o filho saiu para caçar. Ela chama o mais novo e fala assim: ó, teu pai vai abençoar o teu irmão. Então eu vou preparar uma comida. Mãe que faz tudo pelos filhos, né? Não está ajudando o filho, não está. Você está amaldiçoando a vida do teu filho, tá? Pai e mãe que faz tudo pelo filho está amaldiçoando a vida do filho. Ela pegou e fez a sopa, deu para ele, ele levou. Aí tu chega lá com a sopa, dá para ele, ele vai comer, vai te abençoar. Quando teu irmão chegar, tu já pegou a benção dele. Daí ele pensou assim: mas mãe, eu sou bem liso no braço, o pai não enxerga, ele vai botar a mão assim, ó, para sentir se é humano. Não, deixa para mim, vamos pegar uma pele, vamos enrolar aqui no braço, tu vai com uma pele enrolada no braço. E dito e feito, chegou lá, botou a mão, sentiu, quem é? Não, é o fulano. O braço é do fulano, mas a voz é do outro. E a mãe acoitando tudo. Daí o Jacó, no bom senso, falou: mãe, se o pai descobrir, o pai vai me rogar uma praga, vai me amaldiçoar. Sabe o que ela falou? Deixa cair a maldição em mim. Deixa cair em mim. Então sabe o que eu entendo com isso? Que além de ter ensinado o filho a mentir, Rebeca se amaldiçoou para encobertar um erro do filho. E o que tem de pai hoje, mãe, se amaldiçoando para encobertar erro de filho, não tem ideia. É duro ouvir? É, mas eu preciso ministrar. Eu não posso daqui a pouquinho chegar a um risco, e em breve vem o nosso Senhor Jesus, e chegar com o risco de chegar lá, sentar na mesa e prestar conta, e ele fala: Leandro, por que tu não falou para o povo lá, né? Eu não posso correr esse risco, não posso. É duro, é o discurso que tira gente da igreja, não é que traz. Esse discurso não traz ninguém para a igreja. Ninguém mais hoje quer ser ministrado, moldado. Mas eu preciso falar a verdade. Tem muitos filhos hoje que vivem a vida que vivem porque acontece esse tipo de situação. Eu não estou dizendo que seja necessariamente aqui entre nós, mas eu estou pregando para que jamais entre nós aconteça isso. Amém? Pegou no Espírito? Glória a Deus. Então, encerrando, queridos, para a gente orar. A mãe configurada, você tem que entender que ela é mãe, ela é esposa e ela é sogra, né? Então, quando a mãe está configurada, você não vai ver ela cobertar e você não vai ver ela controlar. Você vai ver ela direcionar e inspirar filhos e maridos. Pegou? Quando essa mãe configurada, ela é esposa, né? E ela está configurada, então ela vai apoiar o marido. Ela não vai ser o juiz dele, principalmente gritando com ele na frente dos outros. Mulher, não grite com o teu marido na frente dos outros. Não gostou de alguma coisa? Faz aquele sorriso que ele entende. Ele, ai meu Deus, vou morrer. Mas há um jeito, né? Há um jeito de conversar. Amém? Porque nenhum homem se sente bem em ser chamado a atenção na frente dos outros, como o homem também não deve chamar a atenção na frente da mulher, né? Da mulher na frente dos outros. Então a mulher, ela tem que ser aquela que apoia, aquela que acolhe, aquela que junta, que conecta. Não estar toda hora trazendo juízo para o marido. Se você trazer toda hora juízo para o marido, você vai desconectar o coração do teu marido, da senhora, né? Então a gente precisa entender que há solução para os nossos problemas. E eu estou te dando uma solução aqui para muitos problemas. Então, essa mãe, né, que é mãe, que é esposa, ela também vai ser sogra.
E se ela estiver configurada, vai ser uma sogra acolhedora da mãe dos netos dela, e não uma competidora pelo filho e pelos netos. E infelizmente a gente vê, né, as mães com esse poder de criar uma conexão linda, maravilhosa com os filhos, com a família inteira, e não estão fazendo. Glória a Deus. Pegou no espírito? Deu para entender até aqui?